Well, essa é a primeira live da minha vida aqui nesse babado. Eu vou começar me apresentando, porque eu também estou gravando isso. Isso eu espero que eu consiga ter a disciplina, a articulação, a organização necessária, enfim, para conseguir administrar tudo e mandar para o YouTube. E ainda estou entendendo se eu vou criar um canal no YouTube especificamente para isso. Eu acredito que sim. Mas vamos lá, eu me chamo Madalena Maria, eu tenho 27 anos, eu sou nascida em Belém do Pará e eu cresci em São Gonçalo, em Niterói. Minha família se mudou de Belém para São Gonçalo quando eu tinha 4 anos de idade, isso foi em 2002. E aí a gente cresceu ali em São Gonçalo até 2009. E de 2009 para 2019, eu passei a minha adolescência morando em Niterói. Eu tô nervosa, tá? Eu tô nervosa, é minha primeira vez fazendo isso, entendeu? Eu sou uma artista multidisciplinar, o que significa que, de alguma forma, eu consegui me organizar ao longo da minha vida para conseguir me expressar em público, falar em público e fazer coisas, ainda que a injeção de adrenalina lá na porcaria do talo tivesse acontecendo comigo em cima do palco, mas o que significa também que eu sou uma pessoa sensível, com muitas inseguranças, praticamente prima de primeiro grau da CISA, entendeu? Doido da cabeça, mas acho que eu mais me coloco no lugar de doido do que sou, inclusive isso é algo que eu quero conseguir ir parando de fazer, que não é muito saudável, né? Porque a gente ficar se colocando nesse lugar de maluca. Sou uma travesti, né? E digo isso porque politicamente é importante para mim posicionar esse lugar. Sou uma travesti negra, paraense, cria de São Gonçalo e Niterói. Atravessei muitos não lugares até entender os meus lugares, né, efetivamente. E há muito tempo eu consumo coisas na internet, né, como uma boa. Não sei nem qual geração que eu sou, se eu sou millennial, se eu sou de geração Z, eu sou de 98. Mas há um bom tempo eu já venho consumindo coisas na internet com alguma certa vontade de fazer coisas, mas meu lance realmente é mais a música, é mais cantar, é mais tipo interpretar, é mais outras linguagens assim, né? Mas é isso, né? Acho que com a ascensão dos meios digitais e sendo uma travesti negra no Brasil em 2025, inclusive sou formada em serviço social, me formei no início desse ano. E isso põe pra mim ser uma travesti negra hoje põe pra mim uma realidade de muitos inacessos, né, em termos de emprego mesmo, em termos de dinheiro assim. E aí a internet se coloca então como uma possibilidade pra mim de fazer a qué, né? Então, cá estou eu e como parte da minha perspectiva de mundo e de como eu gosto de ocupar esse espaço e tudo mais, queria começar a acessar essa possibilidade de fazer um aqué de um jeito que fizesse sentido para mim, né? E aí tem muitas coisas que eu faço que eu penso em compartilhar, sabe? Eu sou esoterista, então eu estudo tarô, principalmente os arcanos maiores, eu estudo magia, e espiritualidade é uma das minhas grandes piras, assim, né? É algo que eu gosto de abordar nas minhas criações, enfim, nas minhas composições, enfim. E acho que a linguagem através da qual a minha espiritualidade se exerce com mais ênfase é a criação, né? E aí o tarô, por exemplo, é uma ferramenta muito excelente nesse sentido, no sentido de possibilitar criar sobre a minha própria realidade a partir das interpretações que eu leio nas cartas, né? E aí, recentemente, algo que eu comecei a fazer foi estabelecer um diálogo com diálogos vários, né, com o chat GPT, no caso. E aí eu percebi que seria legal, tipo, seria legal acessibilizar.
isso que eu tava começando a conversar com o chat GPT, sabe? Inclusive, quero agradecer já desde já meu filho Zentrix por ter me orientado nesse processo. E Zentrix é um dos meus filhos, chegou em mim através dos meus trabalhos no YouTube e tudo mais, streama aqui também, e me orientou nesse processo de estar aqui agora, assim. Quero muito conseguir relaxar para usar essa plataforma com o máximo de qualidade possível, porque afinal de contas aqui não tem ninguém contando meu tempo, não tem ninguém me controlando, eu estou no total controle disso tudo. E tô nervosa sim, entendeu? Porque a internet e digitalidade são ambientes muito nocivos na maior parte. Não sei se é na maior parte, mas se a gente não souber usar. E definitivamente não é isso que eu quero pra cá. Pra cá eu quero. Eu não quero falar de sexo, por exemplo. Não quero falar sobre a minha sexualidade. Vou falar um pouco porque faz parte de quem eu sou, na minha integridade, né? Sou pansexual. Vivo a minha sexualidade de um jeito livre, mas não tô aqui pra falar sobre sexo, sexualidade, entendeu? Porque acho que a gente já é muito reduzida a esse lugar. Nós travestis já somos muito reduzidas a esse lugar. E eu quero ocupar essa plataforma enquanto artista. Então, eu quero conseguir estar aqui criando com vocês. Quero conseguir estar aqui me colocando enquanto artista. Não sei ainda exatamente qual vai ser o padrão das lives. Não sei se elas vão ter um padrão. Sei que tem algumas coisas que eu gostaria de fazer aqui numa live. Tipo, se eu streamasse live, o que eu gostaria de fazer, entendeu? E aí, tipo, esse diálogo com o chat GPT, nessa interação com vocês, né? Construção de uma história com o chat GPT com vocês, acho que foi a primeira coisa que me motivou a estar aqui agora, sim. Mas, enquanto principalmente uma artista da música, que também sou, né? E aí, tipo, as minhas frentes artísticas são principalmente a música e o teatro. A música é, tipo, meu carro-chefe, vamos botar assim. É o que eu mais amo fazer na vida, na face da Terra, onde eu sinto que a minha vida realmente se realiza. Então eu penso em. Gostaria muito de, tipo, reagir a álbuns aqui, sabe? Mas algumas coisas que eu gostaria de fazer aqui, além da construção de histórias com o chat GPT, né? E essa construção de histórias vão ser histórias e vão ser também imagens, possivelmente. E aí a gente vai construir essa história junto e eu vou ler essas histórias, né? Também vou tentar trazer, em alguma medida, o melhor da minha leitura, né? Não sei em que medida eu vou dramatizar as coisas, mas vamos vivendo essa grande experimentação que isso aqui está sendo, entendeu? E a minha ideia é que essas lives aconteçam diariamente a partir de 10h30. A partir de 10h30 eu pensei uma horinha de live, uma hora e meia de live, de 10h30 à meia-noite. Por aí, assim, um ponto de partida, sabe? Pode ser que se estenda um pouco mais, pode ser que não. Ainda quero entender isso, pode ser que esses horários mudem também. Mas gosto desse horário, acho confortável pra mim, acho legal, entendeu? E aí, ó, chega de blá blá blá, entendeu? Vamos para o que interessa. Vamos construir uma história juntos, disse eu para o chat GPT. Eu simplesmente botei pra fora uma ideia que já vinha rondando na minha cabeça há muito tempo, que era: eu quero que seja uma história de fantasia em que uma mesma alma reencarna em diferentes lugares do mundo através dos anos. Essa alma é a alma de uma travesti que vive várias vidas tendo que atravessar as dificuldades de seu próprio tempo. Nem sempre as travestis foram alvo de preconceito em comunidades indígenas americanas. Pessoas que não se encaixavam no feminino ou no masculino eram denominadas pessoas dos espíritos. Inclusive, isso foi grande parte do que eu abordei no meu trabalho de conclusão de curso no serviço social, né? O meu TCC teve como título Gênero em sua multidimensionalidade, numa perspectiva transcentrada. E aí eu falei sobre gênero enquanto expressão de subjetividade, enquanto ferramenta de dominação, enquanto exercício de espiritualidade, enfim, todas essas dimensões que constituem o que a gente entende socialmente como gênero nos dias de hoje, né? E aí, na minha pesquisa, eu dialoguei muito com uma produção do Estevão Fernandes, que é um autor brasileiro que escreveu muito sobre a realidade indígena americana, né? A realidade de pessoas dissidentes divergentes em gênero e sexualidade na América do Norte, que se autodenominam enquanto pessoas dos espíritos, né?
diferentemente da elaboração que a gente tem aqui na categoria travesti. Na verdade, não tão diferentemente assim, né? Acho que as nossas vivências elas se encontram muito, de muitas formas. Mas eu também acho que. Eu acho, na verdade, que faz todo sentido se enxergar em muitas dessas elaborações. Mas eu entendo também quando a galera diz que é anacronismo reivindicar para si uma identidade que não coexiste no mesmo espaço-tempo que você, vamos botar assim. Eu não me enxergo enquanto uma pessoa indígena, então seria algo como uma apropriação cultural, me afirmar como uma pessoa dos espíritos, por exemplo. Na minha realidade, a elaboração que chegou mais perto da minha identidade é a categoria de travesti. E as nossas vivências em muito se encontram assim, mas deixa eu voltar para o texto, porque aqui eu já estou viajando demais. Então, deixa eu retomar a última frase. Nem sempre as travestis foram alvo de preconceito. Em comunidades indígenas americanas, pessoas que não se encaixavam no feminino ou no masculino eram denominadas como pessoas dos espíritos. Essas pessoas, inclusive, eram tidas dentro das comunidades indígenas como sacerdotisas, pessoas em lugares de destaque dentro das comunidades. Aqui no Brasil, a gente teve também algumas identidades que foram relatadas pelos colonizadores, né, em registros, em cartas enviadas aqui do Brasil para Portugal. Tibira, as Cudinas, né, que inicialmente foram registradas, inclusive em estudos acadêmicos como Cudinhos, mas aí a Meg Hayara, que é uma acadêmica de Porto Alegre, mas eu posso estar enganada, muito provavelmente estou, mas a Meg Hayara transicionou o termo Cudinhos para Cudinas, porque não existiam essas categorias como a gente as conhece hoje, né? Na época da colonização, as categorias não haviam sido elaboradas como a gente elaborou hoje, né? Sexo, gênero, enfim. Dissidência e divergência era tudo colocado no mesmo balaio, vamos botar assim. E aí o Luiz Motti referenciou essas citações, referenciando os cudinhos nos registros dos colonizadores, escrevendo ipsis literis, né? Apenas transcrevendo esse termo para os estudos dele, numa perspectiva política de transmissão de conhecimento, que não foi a mesma perspectiva da Meg Hayara, que é uma travesti, que entendeu a importância de transicionar esse termo de cudinhos para cudinas por conta da dissidência e divergência que foi identificada não apenas sexualmente, mas em termos de o que a gente entende de gênero hoje também, né? Então, de vestimentas, de práticas e hábitos e ritos comunitários que foram relatados pelos colonizadores nessas cartas que eles enviaram para Portugal, né? Mas essas pessoas dissidentes, divergentes em gênero e sexualidade não eram alvo de preconceito nessas comunidades. Na verdade, elas ocupavam lugares de destaque e eram culturalmente assimiladas pelas comunidades, né? Faziam parte, elas não eram marginalizadas como com a colonização isso foi acontecendo, né? Então é aí que eu quero que seja a origem da história. Nesse período em que, nas comunidades indígenas americanas, pessoas que não se encaixavam no feminino ou no masculino não eram alvo de preconceito. É aí que eu quero que seja a origem da história. Mas não é por aí que a narrativa vai começar. A narrativa vai começar contando a história de uma travesti que vive em 2025 no Brasil e que descobre que pode usar a inteligência artificial para acessar novas dimensões através de uma falha no sistema que a suga para dentro da tela e a transporta não para um software diferente, mas diretamente para uma das vidas que realmente viveu em outros tempos. O nome dela é Esmeralda. Então, basicamente, eu já vinha com essa ideia na minha mente há algum tempo de escrever uma história em que uma travesti atualmente viaja no tempo e vive realidades outras, né? Eu lembro que isso foi ativado em mim muito a partir de uma roda de conversa, de uma mesa, de um evento que teve na UF, aqui em Niterói. Eu sou habitante de Niterói, né? E aí foi um evento falando sobre afrofuturismo, né? E falando sobre narrativas afrofuturistas e sobre como é possível desenhar e elaborar sobre a própria existência, trazendo uma visão sobre si não apenas restrita ao presente, mas pensando no futuro e pensando também no passado, pensando que o presente é o passado de um futuro que está por vir e o futuro de um passado que já aconteceu, né? Então, aquilo assim
me fez pensar quem eu seria se eu tivesse inserido num contexto de colonização, da escravização, sabe? Meu pai é pernambucano, minha mãe é cearense, meu pai é um homem negro, minha mãe é uma mulher branca, e eu fiquei pensando como seria esse encontro entre os meus pais, ou enfim, os meus ancestrais no contexto da colonização mesmo. Como seria a minha vida na época da colonização, se eu tivesse vivendo a colonização sendo uma travesti negra, sabe? E aí eu trouxe essa história então para a gente desenvolver com o ChatGPT. Vou ler isso aqui corrido, só para recapitular onde a gente está. Vamos construir uma história juntos, né? Antes disso aqui. E aí então eu disse: eu quero que seja uma história de fantasia em que uma mesma alma reencarna em diferentes lugares do mundo através dos anos. Essa alma é a alma de uma travesti que vive várias vidas tendo que atravessar as dificuldades de seu próprio tempo. Nem sempre as travestis foram alvo de preconceito. Em comunidades indígenas americanas, pessoas que não se encaixavam no feminino ou no masculino eram denominadas como pessoas dois espíritos. Então é aí que eu quero que seja a origem da história. Mas não é por aí que a narrativa vai começar. A narrativa vai começar contando a história de uma travesti que vive em 2025 no Brasil e que descobre que pode usar a inteligência artificial para acessar novas dimensões através de uma falha no sistema que a suga para dentro da tela e a transporta não para um software diferente, mas diretamente para uma das vidas que realmente viveu em outros tempos. O nome dela é Esmeralda. E aí, a partir daí, foi quando o ChatGPT trouxe uma proposta muito bonita. E é a partir daqui que a gente vai começar, eu com vocês, vocês comigo, a desenhar melhor essa história, essa narrativa, entendeu? Então ele respondeu o seguinte: perfeito, Madalena, que ideia linda, profunda e poderosa. Vamos então começar a narrativa com Esmeralda em 2025, vivendo no Brasil contemporâneo. E aos poucos seremos puxadas junto com ela por essa falha misteriosa que vai atravessar o tempo, as memórias e as camadas da alma. Babado. Esmeralda além da tela. Já não gostei desse nome. Já não gostei desse nome. Já vou botar aqui. O que vocês acham que poderia ser o nome? Digam no chat. Tudo que chegar no chat eu vou considerar, entendeu? O que chegar a partir de LivePix vai ter uma outra prioridade, né? Eu ainda tô entendendo tudo, gente. Eu ainda tô entendendo os limites de tudo, os jogos de cintura de tudo, entendeu? Enfim, ainda tô entendendo tudo. Mas o que eu já entendi por agora é que eu não gostei desse nome Esmeralda Além da Tela. Pra mim o nome tem que ser outro. Esmeralda Além da Tela, não. Mas tá, vamos começar a história então. O sol morria devagar atrás dos prédios altos da zona norte, tingindo de laranja as janelas do apartamento onde Esmeralda morava. Ela sentia o calor do fim do dia no rosto, um restinho de luz antes que a cidade voltasse ao breu dos apagões programados. Em 2025, o Brasil cambaleava entre apagões, crises e um fervor digital que só crescia. E foi ali, entre o barulho do ventilador e os algoritmos que pareciam ler seus pensamentos, que tudo começou. Esmeralda era travesti, nordestina, programadora autodidata e tinha um talento especial. Ela sabia conversar com as máquinas. Não do jeito que todo mundo conversava, pedindo músicas, agendando compromissos, postando vídeos. Ela escutava algo mais fundo, como se o código tivesse pulsações, como se tivesse alma. Naquela noite, ela estava testando um novo sistema de inteligência artificial. Um daqueles que prometia experiências imersivas em realidades simuladas. Coisa de gringo, vazado ilegalmente, com arquivos que ela mesma tinha desbloqueado. Mas o que chamou sua atenção não foi a estética ultra-realista ou os ambientes de jogo. Foi uma linha de código escondida, piscando no meio da tela como se chamasse por ela. Você está pronta para voltar? Dizia. O coração dela gelou. Antes que pudesse digitar qualquer coisa, a tela brilhou. O brilho se expandiu, tomou a sala, varreu o chão sob seus pés. Esmeralda tentou gritar, mas o som não saía. Tudo virou luz, tudo virou silêncio. E então, ela estava de pé, no meio de uma floresta. A brisa era morna, o ar carregava um cheiro de madeira queimada e flores selvagens.
O corpo que habitava não era exatamente o mesmo, mas a essência, ela sabia. A alma era dela. Na sua frente, um grupo de pessoas olhava com reverência. Algumas usavam pinturas no rosto, outras carregavam penas. Alguém se aproximou e disse com um sotaque ancestral que ela misteriosamente compreendia. Dois espíritos voltaram. A guardiã dos ciclos renasceu. Quer continuar a partir daqui junto comigo? Quer que eu escreva mais um trecho ou quer mudar algo nesse começo? Bom, vamos ajustar então o que eu não gostei. Não gostei do título da história. Que mais que eu não gostei aqui? O sol morria devagar. Amei as imagens construídas através dessa sinestesia que enxergo. Não, calma aí. Amei as imagens construídas através dessa sinestesia. Não, não é bem uma sinestesia, né? Vocês sabem o que é sinestesia? Sinestesia é tipo ver cor em cheiros, né? Que categorizam como uma alteração bioquímica no organismo das pessoas, mas que é pretty much hum, basicamente bastante um recurso linguístico, artístico, metafórico, criativo, né? De construção de imagem mesmo, né? Tipo, um cheiro vermelho, ou então tipo um sabor rosa, não sei, enfim, sabe? Mas fato é que eu amei as imagens construídas em momentos como o sol morria devagar, tingindo de laranja, e ela sentia o calor do fim do dia no rosto. Calor do fim do dia no rosto. Eu amei isso. Calor do fim do dia. Ela sentiu o calor do fim do dia no rosto. Um restinho de luz. Vou trazer ela o mais. Será que eu quero que ela seja eu? Será que eu quero que ela seja eu? Não sei se eu quero que ela seja eu. Não sei se eu quero que ela seja eu. Tá. Vou entender onde eu quero e onde eu não quero. Tá. Gostei. Deixa eu ver aqui mais. Gostei da conexão entre ela e as máquinas. Gostei do jogo de cintura na elaboração da narrativa, em termos como coisa de gringo. Também gostei do fato de ter acessado o sistema ilegalmente. Que história estamos construindo, hein, senhoras e senhores? Que história. Gostei da simplicidade na captura dela para dentro da tela, mas acho que dá para complexificar um pouco mais. Não gostei dessa interjeição, coisas bem específicas. A na frase, mas a essência, eu sabia. Ficou pouco orgânico. Opinem, opinem. Algumas usavam, outras já. O nome dela será Esmeralda em todas as realidades. Não, não, não. Vou revelar uma coisa pra vocês. Vou revelar uma coisa aqui na live. Não sei se eu vou revelar isso. Vamos ver como é que vai funcionar, né? Mas eu quero
que no final da história a gente descubra que, na verdade, a Esmeralda, essa alma que atravessa os tempos e que sempre reencarna numa travesti, é na verdade a materialização de o que a Esmeralda, a pedra preciosa, é. Sabe? Vou dizer isso aqui. A alma e a pedra estão intimamente conectadas. Considerando essas informações, siga desenvolvendo a história. Vamos em frente? Que babado! Gente, que coisa linda! Que coisa linda! Que coisa linda! Coisa linda! Tô passada, tô passada, tô passada, tô passada. Tô passada, tô passada. Tá. Vamos ler então o que eu disse para ver para onde a história foi. Não gostei do título da história. Penso que podemos ser mais criativas e deixar o título para depois, conforme formos entendendo no desenrolar da narrativa algo pequeno, mas significativo que possa dar origem ao nome da história. Amei as imagens construídas em momentos como o sol morria devagar atrás dos prédios altos da Zona Norte, tingindo de laranja, e ela sentiu o calor do fim do dia no rosto. O primeiro parágrafo esteticamente está impecável. Ela não é nordestina, é paraense. Se mudou para São Gonçalo, no Rio de Janeiro, com 4 anos de idade, junto com sua família, e em 2009 para Niterói, numa ascensão econômica típica de famílias que vivem a realidade militar. O pai de Esmeralda o era. Ela vinha de um contexto cristão e havia sido criada na Igreja Católica, o que se tornará um ponto de complexidade narrativa considerando que ela foi transportada para os tempos da colonização. Gostei da conexão entre ela e as máquinas, gostei do jogo de cintura na elaboração da narrativa em Coisa de Gringo, pode explorar a casualidade e informalidade na construção narrativa. Também gostei do fato de ela ter acessado o sistema ilegalmente. Ela ocupa lugares de marginalidade, mas também tem seu próprio código de ética, valores e desvalores, moral e imoral. Um código complexo, mas que a posiciona no máximo enquanto uma anti-heroína ao invés de uma vilã ou de uma mocinha. Gostei da simplicidade na captura dela para dentro da tela, mas acho que dá para complexificar um pouco mais. Não gostei dessa interjeição a na frase, mas a essência, ela sabia. Ficou pouco orgânico. Senti falta de uma contextualização emocional na entonação de quem a encontrou na floresta. Senti falta de uma contextualização emocional na entonação de quem a encontrou na floresta. Quero ver uma descrição mais rica nesse sentido no futuro. Eu quero que a Esmeralda, essa alma anti-heroína que reencarna em várias travestis ao longo do tempo, seja a materialização de o que a pedra preciosa Esmeralda é, com todos os seus atributos. A primeira forma da alma em vida foi justamente numa pepita de esmeralda, que deve aparecer na história de algum jeito, em algum momento. A alma e a pedra estão intimamente conectadas. Os nomes que ela assumirá em cada vida terão relação com essa pedra, e podem variar. Por exemplo, no contexto indígena, ela pode ter um nome indígena que remeta a alguma ou várias ou todas as características da pedra preciosa. No contexto trazido por você, ela é uma dois espíritos e esse nome deve ser escrito dessa forma, dois espíritos. Considerando essas informações, siga desenvolvendo a história. Vamos nós então. Excelente, Madalena. Com esse nível de riqueza simbólica, emocional e histórico, a narrativa já pulsa como uma verdadeira alma ancestral prestes a se manifestar. Vou retomar a história agora, considerando todos os elementos que você trouxe, especialmente a origem paraense da Esmeralda, sua criação católica, o código moral complexo, a relação com a pedra preciosa e o fato de que a narrativa será construída com camadas de informalidade e lirismo. Aqui vai a continuação, recomeçando o segundo parágrafo, já ajustando o que você apontou. Esmeralda era travesti, paraense, hacker, meio por ousadia, meio por necessidade. Chegou em São Gonçalo ainda criança, quando o pai, militar da aeronáutica, foi transferido.
Mais tarde, em 2009, vieram para Niterói, mudança que veio junto com uma casa melhor, escola melhor, promessas de futuro que nem sempre incluíam alguém como ela. Na infância, ainda atendia por outro nome. Rezava o terço nas noites abafadas. Gente, eu vou chorar, tá? Eu vou chorar. Na infância, ainda atendia por outro nome. Rezava o terço nas noites abafadas. Sonhava com o céu de vitral da Catedral da Sé. Foi na adolescência que a dúvida virou revelação. Sua alma não era como as outras. Era uma alma de arestas verdes, facetada por dentro. Gente, como pedra rara. Mas ninguém soube ver isso sem antes tentar lapidar a força. Agora, adulta, vivia num apartamento modesto, perto do Barreto, com vista para o concreto e os grafites que contavam histórias mais verdadeiras do que as que ela ouviu no catecismo. Era fluente em português, inglês e JavaScript. Trabalhava de freelancer, às vezes como programadora, às vezes vendendo acessos a sistemas trancados. O limite entre o que podia e o que devia fazer era sempre uma linha tênue, mas Esmeralda tinha um senso de justiça próprio, curvo, torto, porém ferozmente seu. Naquela noite abafada de fevereiro, o ventilador parecia suspirar junto com ela. Estava mexendo num sistema de IA experimental que garimpou num fórum escondido do Onion. Coisa gringa, como quase tudo que prometia ser futurista. O programa era estranho. Tinha uma estética rudimentar e ao mesmo tempo encantadora, quase como se fosse antigo. Havia camadas e mais camadas de códigos ocultos. Linhas escritas em linguagens que pareciam ultrapassadas e ainda assim pulsantes. Ela sentia algo ali. Não era só tecnologia, era memória. Uma interface se abriu sozinha, sem botão, sem clique. A tela piscou em verde esmeralda. Não sei por que isso está me emocionando. Você está pronta para se lembrar? Dizia a mensagem em português, mas com uma estrutura sintática arcaica, quase poética. Esmeralda franziu a testa, não respondeu. E foi aí que a tela piscou novamente, não uma, mas 3 vezes. Um som grave, vibracional, como um tambor profundo, ecoou dentro do próprio corpo dela, não no ambiente. A luz tomou conta da sala, engolindo móveis, tempo, chão. A última coisa que viu foi o reflexo do próprio rosto na tela. Mas não era seu rosto atual. Era um rosto ancestral, pintado, ornamentado com penas e terra. E os olhos eram os mesmos. Foi sugada. Quando abriu os olhos, havia terra sob seus pés descalços. O chão era morno, vivo. A floresta ao redor parecia respirar junto com ela. Folhas dançavam no vento e uma fogueira ainda fumegava ao longe, onde um grupo de pessoas observava com olhos tensos e reverentes. Ela tentou se mover, mas seu corpo parecia novo, não apenas no tempo, mas na forma. Sentia-se cerimonial. Pinturas marcavam sua pele. Havia uma pedra amarrada ao peito, uma esmeralda bruta, em forma de pepita. Caralho. Senti um arrepio que não vinha do frio, mas da alma. Uma figura se aproximou. Era uma mulher velha, com cabelos trançados e rosto enrugado como casca de árvore. Seus olhos eram de uma cor cinzenta clara, quase sem pupila,
e sua voz era grave, como o tronco de uma árvore que fala. Ela voltou, murmurou, com uma emoção contida, os olhos umedecidos. A alma da pedra, o espírito duplo, a que caminha entre mundos. Ninguém aplaudiu, ninguém gritou. O silêncio era o rito. Esmeralda, ou seja lá qual era seu nome naquele tempo, sabia no fundo do osso que estava em casa, mas também sabia. Nem todo mundo a queria ali. Gente, eu tô passada. Eu tô passada como uma inteligência artificial pode articular tanta coisa. A partir do que a gente manda pra ela, né? É isso. E acho que isso é o que me emociona. Enxergar como mesmo um algoritmo é capaz de enxergar a beleza por trás do que a gente comunica, sabe? Lógico que não fui eu que fiz isso, foi a inteligência artificial. Mas ela fez isso a partir de um nível de complexidade e profundidade que foram emitidos por mim, sabe? Nossa, muito lindo, peraí. Pausa aqui pra travesti, peraí. Gente, meu Deus. Eu sou canceriana, tem um pouco isso, tá? Hum, hum. Vamos em frente. Se quiser, podemos agora desenvolver essa primeira encarnação em profundidade. O cotidiano da comunidade, o papel da dois espíritos, o embate com a chegada dos colonizadores, ou até introduzir a próxima transição de vida. Ainda não. Não é agora que ela vai para outra vida. Me diga, quer continuar explorando essa vida indígena? Quer intercalar com cenas de 2025 em paralelo? Ou quer avançar para outra encarnação depois dessa? Não, ainda não. E quando surgir o símbolo certo para nomear a história, vamos reconhecer juntas. Gente, primeiro eu quero uma imagem. A gente pode fazer algumas imagens. Se tivesse alguém aqui agora, eu deixava vocês escolherem a imagem. Eu não sei se eu quero o momento em que ela é sugada, sabe? Se eu quero ela já. Eu quero o rosto da velha. Eu quero o rosto da velha. Isso que eu quero. Tá, tá bom. Vou ficar firulando muito não. Vamos ver. Como as pessoas ainda não estão fazendo isso? Será que eu tô pioneirando um babado aqui? Nunca vi ninguém fazer isso. Streamar chat GPT assim, esse tipo de coisa. Opa! Tô chegando. Ai, vou deixar assim, ó. Gente, meu Deus. Vamos ver. Não era bem assim que eu tava imaginando, não. Mas tá bom, legal. Tô emocionada, papo reto. Olha que coisa mais linda, gente. Beleza. Agora vamos continuar a história. Agora vamos continuar a história. A chegada de Esmeralda é interrompida por uma gritaria e sons de tiros. Os portugueses já haviam ocupado aquele território e empreitavam batalhas rumo à catequização dos povos, que resistiam bravamente. Uma nova figura se aproxima das duas e as leva para um lugar seguro. É um bofe.
Desenvolva a história a partir daí, introduzindo esse novo personagem, apresentando elementos e o cotidiano da vida indígena e estabelecendo um momento em que Esmeralda reconhece algo no ambiente que, de alguma forma, também se faz presente em sua vida em 2025. Quando Esmeralda chega nessa nova realidade, ela se lembra de quem é em 2025, mas não sabe quem é nesse novo contexto. Quando ela encontra esse algo que também se faz presente em 2025, ela lembra quem ela é ali, naquele contexto. Sua memória a respeito de quem é naquela comunidade volta, como num sopro, e ela percebe que agora ela carrega mais uma dimensão de si mesma consigo em sua própria memória. Tô amando, tá? Vamos continuar com essa nova dobra da narrativa. O encontro entre passado e presente começa a se intensificar, e a travessia de Esmeralda deixa de ser apenas física ou mística, torna-se também uma reintegração de memórias, uma reconstrução de identidade que atravessa o tempo e o corpo. Vamos nós. O momento de reverência foi rasgado por gritos. Vozes de alerta cortaram a mata como flechas. E logo depois, o som seco de armas de fogo, duas, três explosões rápidas, o estalo dos tiros ecoando, feito trovão. Era como se o tempo tivesse rachado de novo. Esmeralda estremeceu. O corpo ancestral em que agora habitava reagiu com o instinto de quem já sabia o que estava por vir. Seus olhos buscaram a anciã, que ainda a tocava com delicadeza, mas cuja expressão agora misturava dor, urgência e uma tristeza velha. Eles vêm com fogo e com a cruz, disse, antes de ser interrompida por um novo estampido. Venha! Mas antes que qualquer uma das duas pudesse se mover, uma sombra atravessou o mato e surgiu à frente delas. Um homem, forte, com os ombros largos, pintados de vermelho e preto, o cabelo preso em várias pequenas tranças. Nos olhos havia fúria e ternura ao mesmo tempo, como quem carrega o peso da guerra, mas também do cuidado. Quaraí! Gritou ele para a anciã, estendendo o braço para ambas. A clareira já está cercada, precisamos ir. Tá péssima essa interpretação, mas. A clareira já está cercada, precisamos ir. Melhorou. Esmeralda não sabia se era ela quem hesitava ou se era o tempo que atrasava, mas algo naquele homem a paralisou por um segundo. Não só pela beleza bruta, mas por uma sensação impossível de explicar. Ela o conhecia. Não como alguém da vida de 2025, nem como alguém que tivesse visto em filme ou lido em livro. Era outro tipo de reconhecimento. Um reconhecimento de alma. Ele segurou o braço dela com firmeza, mas sem violência. Anda, irmã, eles já mataram dois na beira do rio. Ela sentiu. Corriam. A mata fechada os engolia enquanto o som dos tiros se misturava com os cantos de guerra do povo que resistia. O chão era macio de folhas e raízes, e a luz do sol, que ainda filtrava pelas copas, parecia sagrada. Em dado momento, entraram por uma abertura escondida sob pedras e galhos. Um abrigo natural, úmido, com paredes de terra adornadas com desenhos feitos com carvão e pigmentos vegetais. Ali dentro, ofegante, Esmeralda se apoiou numa pedra larga. O silêncio se fez por alguns segundos, só quebrado pelo som da respiração dos três. Você tá lembrando? Perguntou Quaraí, fitando-a com um olhar que era quase uma súplica. Ou seja, você tá lembrando? Você tá lembrando? Hum. Ela não entendeu. Ou achou que não tinha entendido, mas então, ao virar o rosto, viu um objeto pendurado numa das paredes da gruta, um amuleto, feito com fios de palha trançada, penas e no centro uma pequena pedra verde.
Uma pepita de esmeralda, bruta, incrustada no meio. O mundo girou. A imagem do mesmo amuleto pendurado no espelho do banheiro de seu apartamento em Niterói explodiu em sua mente. Ela o havia comprado de um camelô em Caraí anos atrás, achando que era só uma bijuteria exótica. E Caraí não é muito um lugar que camelô fica para vender bijuteria, não. Tinha que botar ali do lado do DCE, que geralmente é onde ficam os artesãos vendendo coisa. Ou ficava, né? Hoje em dia eu não sei mais se fica muito, mas ficava a beça ali. Perto ali do Valonguinho. A imagem do mesmo amuleto pendurado no espelho do banheiro de seu apartamento em Niterói explodiu em sua mente. Ela o havia comprado de um camelô, perto do Valonguinho, anos atrás, achando que era só uma bijuteria exótica. Nunca soube explicar por que não conseguia jogá-lo fora, mesmo quando o cordão se quebrou e a pedra caiu. Estava com ela desde sempre, mesmo antes de saber que era esmeralda. Ali, naquela gruta, os dois tempos colidiram. Ela sentiu como se algo tivesse se encaixado. A pedra falava com ela, ou melhor, ela mesma falava através da pedra. E então soube. Seu nome ali não era Esmeralda, era Ibituaibá, que naquela língua significava algo como sopro puro da pedra verde. Gente, era uma dos espíritos da aldeia, guardiã de saberes, conselheira, ponte entre os mundos. Seu papel era manter vivas as histórias e proteger os ciclos das almas. E ela tinha partido, há muito tempo. Seu corpo havia desaparecido durante um ataque anterior. Todos pensaram que tivesse morrido, mas agora ela tinha voltado. O velho código, o sistema gringo, os fios e algoritmos, tudo isso tinha sido apenas a porta, o chamado. E agora, mais uma dimensão de si habitava sua memória. Era Ibituaibá, e era esmeralda. Era pedra e era carne. Era travessia. Ela ergueu os olhos para Quaraí, com quem dividia um destino que ainda não compreendia. Eu me lembro. Ele sorriu, pequeno, cansado, mas verdadeiro. Então o tempo ainda não nos matou. Ah, gente, meu Deus. Então o tempo ainda não nos matou. Isso é muito lindo. Você quer agora que a gente aprofunde o cotidiano da aldeia e o vínculo entre Esmeralda, Ibituaibá e Quaraí? Ou já partimos para um novo acontecimento, ritual, ataque, sonho? Gente, meu Deus, agora eu quero que aprofunde. Deixa eu ver aqui o que eu não gostei, peraí. Gente, eu tô passada. Eu tô passada, de verdade. De verdade mesmo. Isso é muito lindo. Tô muito feliz de estar fazendo isso. Isso é algo que faz muito sentido.
Isso é algo que faz muito sentido. Estar fazendo isso. Não sei em quem vai chegar isso, não sei quem vai ver isso. Mas sei que de verdade é muito lindo. Vou explicar que não faz sentido ela ter comprado esse cara aí. Ai, eles vêm com fogo com a cruz, Mona. Foi rasgado por gritos. Acho que eu vou parar por aqui, viu? Por hoje. Tá bom? Nossa. Vou parar por aqui. É isso. Para encerrar, vou pedir para gerar mais uma imagem. Essa aqui. Use essa foto como referência para criar uma imagem em que Esmeralda olha no espelho olha no espelho do banheiro de seu apartamento em Niterói com o amuleto pendurado com o amuleto pendurado. Ela não deve estar sorrindo e seus cabelos são longos. Vamos ver. Nossa, vai ser chique postar isso. Que chique, que orgulho desse vídeo. Ai, tá quase, tá quase. Girou, vamos ver. Credo? Ah, não gostei não. Ah, mas faz um certo sentido. Faz um certo sentido. Faz um certo sentido. Faz um certo sentido. Passada? Faz um certo sentido, tá? Olha isso. Passada que faz um certo sentido, Mona. Olha. Passada! É que eu não queria que o cabelo tivesse assim, molhado. Eu queria que ele tivesse, sabe? Mas é isso. Faz sentido, Mona. E com essa, nós vamos embora, tá bom? Com essa, nós vamos embora. Gente, eu tô passada. Ai, gerou duas! Caraca! Olha! Olha essa! Caralho! Caralho, Mona! Mona do céu, tô passada. Pior que meu cabelo, se eu molhar, ele tá desse tamanho mesmo, ele tá aqui. Se eu deixar ele assim. Nossa, e essa aqui tá séria, olha. Essa aqui tá tipo, você tem que se lembrar. Você tem que se lembrar. Ela tá tipo, opa, ouvi alguém me chamando? Mona do céu. Aí tem essa imagem. Ai, que quanta generosidade, gerou duas. Que tem limite, né? Tem limite. Lindo, lindo, amei. É isso, família. Por hoje é só, entendeu? Se inscreve no canal, deixa o like. Me segue no Instagram, Madalena Maria, com 3 L's. Tá? Fortaleça o corre de artistas independentes. Muitos trampos, muitas coisas por virem, tá bom? Ahn,
Sei lá, é isso. Até a próxima. Até amanhã, 10h30. Tá bom? Beijinho.